Companheiros, companheiras aqui do YouTube, do Espiritismo do século XXI. Esse canal, mais uma vez, aqui está a conversar com vocês. Eu sou o Wildomar Oliveira e com alegria, mais uma vez, aqui estaremos conversando sobre o início do cristianismo, especificamente sobre Paulo de Tarso. Vamos mostrar hoje a viagem dele indo para Roma. Não se esqueça, porém, de dar o like. É muito importante também que vocês se inscrevam no canal para que possa receber notificações. Isso é só clicar no sininho, que você vai receber as notificações adequadas de cada vez que um novo vídeo for lançado. Nesse canal a gente conversa muito sobre o Espiritismo. Existem outras playlists em que você pode encontrar alguma coisa de interesse quando se fala de Espiritismo. No episódio anterior, a gente estávamos falando sobre a viagem de Paulo de Tarso, em que ele seria levado para Roma. Ele saiu de Cesareia e iria para Roma. Inicialmente foi uma situação inusitada, a despedida dele de Cesareia, que era uma região próxima de Jerusalém, onde estavam os governadores daquela região. Ora, então, Paulo de Tarso entra no navio, um navio chamado Adramítio de Misa. Esse navio Adramítio de Misa, ele já está mencionado também nos Atos dos Apóstolos por Lucas. Nesse navio estava Timóteo e Lucas, principalmente. Então, Paulo de Tarso entra nesse navio e começa a sua viagem em direção a Roma. Só que o comandante do navio, chamado Júlio, logo ele viu que Paulo de Tarso era diferente, não era um prisioneiro como os outros. E logo Paulo de Tarso teve uma ascendência moral sobre o comandante dos marinheiros e dos guardas. Então esse comandante, chamado Júlio, logo viu que Paulo de Tarso não era um qualquer. Logo ele viu que Paulo de Tarso falava de Jesus não como uma personalidade inatingível, não, mas como fosse um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Ora, essa maneira que Paulo de Tarso começou a falar sobre Jesus, logo impressionou esse comandante militar do navio. Até porque fazia poucos anos que Jesus tinha ido embora, que tinha sido assassinado na cruz. Mas a fama de Jesus estava muito grande. Mas daquela maneira que Paulo de Tarso estava falando de Jesus, impressionou muito. E ali no navio, todos desejavam ouvir aqueles conceitos relativamente ao Evangelho, porque até aquele momento não se falava muito do Evangelho. Até porque existia só o Evangelho de Mateus, o primeiro. Falar de Jesus era novidade e empolgava todo mundo ficava empolgado. Ainda mais da maneira que Paulo de Tarso falava, que é uma maneira diferente, porque Paulo era um apaixonado pelo cristianismo, pela ideia do Cristo e, obviamente, apaixonado pelo Cristo, a sua pessoa de Jesus Cristo que ficou aqui entre nós. Essa embarcação, então, seguiu viagem, ou seja, ela saiu ali da região de Cesareia com destino à Itália,
a Roma, a Europa, né? E esse Júlio, que era o comandante, logo resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina. O que é? Mudou de embarcação, né? Houve uma troca de navio. Os passageiros embarcaram em um navio que estava vindo da Alexandria do Egito e ia para a Itália. Então houve uma troca por conveniência, porque normalmente esses navios eles trafegam, eles levam com ele, além das pessoas, ele leva também víveres, mantimentos, cargas pesadas. Era uma viagem longa e essas cargas vinham junto nos navios. Para facilitar, houve uma transferência do grupo de pessoas que estavam no primeiro navio para esse navio que eles encontraram esse navio em um dos portos ali nesse percurso em direção à Itália. Segundo relata Emmanuel, o navio levava excesso de carga, além de uma quantidade de trigo muito grande. Tinha a bordo 276 pessoas. Só que nessa viagem apareceu um furacão. Esse furacão era imprevisto, né? Veio de súbito. E esse furacão criou um problema grave, porque o navio não parava, né? Muito movimento, e houve naufrágio. Tudo que representava excesso de peso, que não era de utilidade imediata, foi jogado ao mar, para diminuir o peso do navio, né? Jogaram a carga total e ficaram só as pessoas. Com isso, eles continuaram a viagem em direção à Itália. Essa viagem é muito longa, porque o navio é navio a velas, depende do vento, a coisa vai muito devagarinho, né? O barco alexandrino, lá do Egito, que eles estavam, aproximou-se da ilha de Malta, já mais próximo da Itália. Esse frio muito intenso exigiu que fizesse uma fogueira, que fizesse uma preparação para aquecer. Logo, Paulo de Tarso começou a buscar alguns feixes de gravetos, de madeira para fazer um fogo, né? Só que teve um detalhe. Isso está em Atos dos Apóstolos. Está marcado lá em Atos. Lucas marcou. A hora que estava pegando esses galhos para fazer a fogueira, uma cobra picou a mão de Paulo de Tarso. Lucas e Timóteo, que estavam ali, ficaram desorientados. Todo mundo ficou desorientado, porque Paulo era muito bem visto, muito bem quisto naquele meio dos tripulantes do navio. E os nativos da região logo falaram, ó, quem é picado por essa víbora, por essa cobra, vai ter uma vida muito curta, vai morrer daqui a pouco. E Paulo, muito tranquilo, muito quieto, não reclamou. Todo mundo aguardando a morte de Paulo. Naquela época não tinha tratamento, não tinha vacina contra a picada de cobra, né? Paulo todo mundo desorientado. E Paulo tranquilo, né? Ficou aquecendo ali do frio, ali, aquela expressão fisionômica tranquila. Aí, no momento, ele falou assim, não se impressione comigo, não. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considere um Deus. Olha o que ele falou. Porque Paulo já tinha tanta fé, tinha tanta certeza que ele não iria morrer por causa daquilo, né? Aí todo mundo achou estranho, porque Paulo não acusava nem mesmo a mais leve impressão de dor, né? Todo mundo observava ele
de um jeito calmo, simples. E eles ficaram lá esperando passar a turbulência do tempo, né? Quando voltou a época de navegação, ou seja, já tinha sumido aquele inverno, isso passaram-se alguns meses, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e de nobres realizações para o futuro. Aliás, diga-se de passagem, onde Paulo de Tarso passava, ele criava uma igreja, ele criava um grupo para difundir as ideias do Cristo, não é? Então, continuaram a viajar, né? E em direção à Europa, em direção a Roma. Chegaram em Siracusa, na Sicília, que são ilhas próximas ao continente italiano, né? Paulo de Tarso aproveitou 3 dias lá para pregar mais, para espalhar mais a ideia do Cristo. Gente, essa ideia do Cristo, esses novos cristãos, tinham uma dificuldade muito grande, porque não era difundido. Fazia pouco mais de 10 anos que Cristo tinha sido assassinado lá em Jerusalém. Então, essa ideia era inovadora. E a conversa já tinha saído, a ideia do Cristo já tinha sido disseminada. Então, quando vinha alguém que conhecia, que conviveu com os primeiros discípulos de Jesus, como Paulo conviveu, ele conviveu com os discípulos que ficaram com Jesus. Tem detalhes. A história foi diferente. Logo, logo, todo mundo ficou embriagado daquela notícia, né? Ficaram ali, né, naquela região, né? Paulo preso, obviamente, né? Já em terra, né? Porque já tinha saído da região ali da ilha onde eles chegaram, do litoral até Roma, era muito longe, tinha que caminhar muito ainda, né? Então a viagem até chegar a Roma era muito longa, né? E chegou um velhinho ali na hora, né? Veio a notícia de que Paulo de Tarso já estava chegando a Roma para ser julgado, porque a ideia de trazer Paulo de Tarso para Roma era para que ele fosse julgado pelo imperador, pelo núcleo do imperador, né? E essa notícia logo se espalhou. Aí chegou um velhinho chamado Sexto Flacos, né? E logo esse velhinho, que era cristão, e já disse para Paulo: as ideias de Jesus aqui estão crescendo cada vez mais. Inclusive, Paulo, uma carta que você mandou aos romanos, nós já fizemos várias cópias dela e nós distribuímos para todo lado. Ora, gente, o que é isso? Essa epístola aos romanos, Paulo escreveu isso antes de ir em Roma, quando ele estava preso em Cesareia. E a carta ou a epístola aos romanos faz parte do Novo Testamento. Então, naquela época, ela já estava sendo difundida, divulgada. É claro que através de cópia manual, né? A cópia da epístola ao romano, né, já estava sendo guardada e discutida, como o Evangelho de Mateus também, porque só mais tarde é que surgiram os outros 3 evangelhos. Primeiro foi o de Mateus, depois os outros. Mas as cartas de Paulo, ou epístolas, elas surgiram antes dos outros. Inclusive aquela outra parte do Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, também foi escrita antes dos outros evangelhos. Depois veio o Evangelho de Marcos, depois veio o Evangelho de Lucas e por último veio o Evangelho de João, não é? Então, aquele grupo de prisioneiros, com Paulo, com Timóteo, com Aristarco, né? ou com Lucas, foram caminhando em direção a Roma. E para isso eles tiveram que passar na Via Ápia. Essa Via Ápia é uma das estradas mais antigas que se tem notícia aqui na Terra. Até hoje, lá na Itália, essa Via Ápia
ela é visitada, existem as pedras originais, existe a estrada original da época do Cristo, da época de Paulo de Tarso, né? Então eles começaram a viajar, pararam num lugar chamado Fórum de Apio. Claro que essa viagem é feita de cavalo, em cavalos, né? Pararam lá para descansar. Esse Fórum de Apio ainda existe e é local turístico lá na região da Itália. Pararam lá, descansaram, né? E vários cristãos já vinham, acompanhavam, né? Conversavam, né? Com isso ficou um guarda, né? Como se fosse um guarda dos prisioneiros, né? O Fórum de Apio era uma estação de parada na Via Ápia, a estrada romana mais antiga e importante da Itália. A Via Ápia foi construída em 312 a.C. e ligava Roma no sudeste da Itália, porque a Roma é uma cidade no centro da Itália, então ia para o sudeste. O Fórum de Apio era uma estação de parada localizada cerca a 60 quilômetros a sudoeste de Roma. Olha a distância, é muito longe. Isso tudo era viajado em cavalos, né? Essa estação que nós estamos falando aqui era um local importante, um centro comercial de transporte, onde os viajantes podiam descansar, comer, trocava de cavalos e depois continuava a viagem. Então pararam ali, né, nessa região. Depois pararam numa segunda região chamada As Três Tavernas, que ainda existe nessa Via Ápia, muito visitada pelo mundo inteiro, né? Aí chegou um senhor chamado Apolodoro. Esse senhor, que já morava, já era da Itália, já era de Roma, ele veio e explicou para Paulo: Paulo, nós estamos aqui em Roma passando por uns problemas terríveis. Os cristãos aqui em Roma estão enfrentando um problema muito sério. O que foi, meu caro? Paulo conversando com ele, né? Você veio em Roma numa época em que a situação está complicada. Temos a impressão, ele fala para Paulo, temos a impressão que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. E ele fala para Paulo: Paulo, nós estamos no ano de 61, certo? Mas já fazem 3 anos em que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas de circo pelo nome Augusto do Salvador Jesus. Então, estão sendo assassinados esses seguidores de Jesus. Aí Paulo logo falou: sim, eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi notícias falando que existia grandes perseguições aqui em Roma, na Itália. Perseguições aos adeptos do cristianismo e perseguições pelas autoridades romanas, né? Aquele ancião, né, que estava conversando com ele, ainda falou assim: não são poucas as perseguições, viu, Paulo? Os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas são muitos. Nossos companheiros têm caído às centenas aos apupos do povo inconsciente e sendo estraçalhados por feras ou nos postes do martírio. O que é isso? O que ele está dizendo? Naquela época, quem era tido como cristãos eram presos, eram amarrados em postes e eram queimados vivos. As chamas do corpo serviam como iluminação na região. Ou outros eram jogados nos circos romanos, em que as feras, os leões, os tigres, vários outros animais, eles comiam as pessoas, eles eram assassinados dessa forma. E isso ficou claro para Paulo. Paulo não sabia que estava, né? Então,
Logo, logo, Paulo ficou abismado daquilo e perguntou, mas como como pode isso? Isso é um absurdo. Isso lá na Ásia não existia, não. Não existia isso lá em Ásia, não. Lá em Jerusalém, né, na região da Grécia, não existia. E esse acontecimento deixou Paulo assim abismado com isso. E falou, mas não existem medidas legais que justificam esses feitos criminosos? Aí Paulo pensou, deve ter uma lei que evita isso. E logo, logo, o interlocutor do senhor lá, cristão romano, falou, e quem poderá falar em justiça no governo de Nero? O Apolodoro falou para ele, como? Não existe justiça com Nero, não. Nero era o imperador romano. Onde tem Nero, a justiça é a palavra dele. Né? Ainda falou assim, Paulo, ainda esses dias tem um filho meu muito amado que foi levado nessas horrorosas carnificinas. Né? Ou seja, um filho do tal do Apolodoro foi preso e foi levado para que fosse assassinado pelas feras do circo romano. Ora, os cristãos, ainda diz assim, Paulo, os cristãos aqui em Roma são conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos e misérrimos. Não tem fundamento, mas é verdade. Isso é natural, é comum aqui em Roma. Está acontecendo todo dia. Aí o Paulo ainda falou assim, não existe um político, ao menos, que possa desmascarar essa torpe sofisma? Aí o Apolodoro ainda falou para ele, Paulo, não adianta, aqui quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. O Apolodoro ainda falou que as acusações que ocorrem acusam esses cristãos como sendo inimigos do Estado, que estão solapando as bases políticas, com ideias subversivas, ideias destruidoras. Ou seja, Jesus também foi categorizado como subversivo, como revolucionário. Na verdade, não era assim, né? Era uma revolução interior, da moral, do sentimento. Né? Então, ele ainda falou assim, que os romanos abastados não toleram a ideia de fraternidade humana. Não aceita a ideia. Com isso, Apolodoro falando, com isso, para a gente fugir dessas ideias, dessas perseguições, nós fomos direcionados para ficar meio que escondidos. Não podemos ter um culto livre. O cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado, né? E taxados como feiticeiros, sortilégios, né? Então, isso se tornou uma proibição. Em vista disso, porém, das garantias que gozam as cooperativas funerárias, nós, cristãos, passamos a reunir em alta noite, no meio dessas catacumbas nos cemitérios. Isso acontece porque essas catacumbas existem até hoje, são túneis subterrâneos em que as pessoas eram sepultadas. E lá não tinha uma fiscalização adequada dos soldados romanos. Então, os cristãos se reuniam lá à noite, nessas catacumbas. Isso ficou claro para Paulo. Paulo não sabia disso. Ele percebeu logo essa verdade muito cruel do início do cristianismo, em que tinha que reunir escondido para falar de Jesus, senão era preso e assassinado. Estava de repouso, o centurião logo resolveu passar a noite numa hospedaria, esperou descansar, porque logo em seguida, no outro dia, eles continuariam a viagem
em direção a Roma, que era a capital do Império. E isso nós haveremos de conversar nos episódios seguintes, em que Paulo, Lucas, Timóteo vão passar por situações inusitadas de perseguição aos novos cristãos que estavam chegando na capital do Império Romano no ano de 62, 63 depois de Cristo. Um abraço e um beijo no coração de cada um.